Você acredita que uma simples panela de arroz pode mudar a vida inteira de uma pessoa? Eu tinha só 16 anos. Era uma menina do interior, criada pelos tios, vivendo como empregada dentro da própria família. Lavava, cozinhava, cuidava dos meninos, tudo em silêncio. Nunca reclamei. Nunca respondi. Mas bastou um único erro. Esqueci de pôr sal no arroz. E aquilo que parecia pequeno virou meu pior pesadelo. O óleo já estava fervendo no fogão. Eu nem vi quando minha tia pegou a panela, só senti o barulho. Depois, o cheiro da minha pele queimando. A dor foi tão forte que meu corpo travou. Mas o que mais doeu foi o silêncio. Ninguém me socorreu. Ninguém me levou ao hospital. Fiquei trancada num quarto escuro por dias, ouvindo sussurros. Ela mereceu. Isso é castigo de Deus. Mas será que Deus castiga uma menina por errar o sal? Será? Aquelas marcas eu carreguei por muito tempo. Não só na pele, mas na alma. E o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Porque quando tudo parecia perdido, uma janela se abriu. Mas o que eu encontrei do outro lado, você precisa ouvir com seus próprios ouvidos. Oi, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanilda. Tenho 75 anos. E antes que você pense qualquer coisa sobre mim, eu preciso te contar uma verdade. Nem sempre as cicatrizes que a gente carrega são culpa da vida. Às vezes, são culpa de quem devia cuidar da gente. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Formiga. Cresci entre as montanhas e as panelas no fogão a lenha. Mas a fumaça que eu senti na infância não vinha só da lenha queimando. Teve um só dia, em que tudo mudou. Eu só tinha 16 anos. Esqueci de pôr sal no arroz. Só isso. E naquele instante, quando o óleo fervendo encostou nas minhas costas, eu descobri que o que queima de verdade não é a pele, é a alma. Só que isso ninguém vê, ninguém pergunta. Ficou curioso? Pois então fica comigo, porque hoje eu vou abrir um pedacinho do meu passado que até Deus precisou tratar com muito cuidado. Porque essa história começa muito antes da queimadura. Começa quando eu ainda era só uma menina invisível. Se você também gosta de histórias de superação, fé e recomeço, eu peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, pois toda semana postamos um novo relato de vida das avós e avós do nosso querido Brasil. Aproveita e deixa também o seu like neste vídeo. Isso me motiva a continuar a compartilhar mais histórias como esta com todos os amigos aqui do YouTube. E comenta aí embaixo de que lugar do Brasil você está me assistindo. Gostaria muito de saber até onde este meu relato está chegando. Desde já, muito obrigada. Eu era pequena demais para entender, mas velho bastante para perceber que eu não era como os outros meninos da casa. Aos 6 anos, fui deixada pelos meus pais na casa dos tios, com a promessa de que lá eu teria tudo o que precisava: roupa limpa, comida na mesa, estudo. Mas na prática, eu era só mais um par de mãos. Enquanto os meus primos brincavam no terreiro, eu varria o chão com uma vassoura maior que eu. Enquanto riam no balanço da mangueira, eu catava a lenha para o fogão a lenha. Ninguém me batia, ainda,
mas bastava olhar nos olhos da minha tia para entender. Eu não era bem-vinda, nem chamada pelo nome eu era. Era, ô menina, ô coisa, traz isso, limpa aquilo. Meu nome só aparecia quando alguém da vizinhança vinha visitar. E mesmo assim, era só para manter as aparências. Eu aprendi cedo a andar nas pontas dos pés, a respirar baixinho, a esconder meus sentimentos, porque tudo em mim parecia incomodar. O barulho, o choro, até o silêncio. E o pior era fingir que estava tudo bem, porque quem ia acreditar numa menina que ninguém via? Só que o tempo passou e eu cresci. Cresci em tamanho, mas também em funções. E foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Porque aos 12 anos, eu já carregava nas costas o peso de uma casa inteira. Aos 12 anos, eu já era mais empregada do que sobrinha. Acordava antes do sol. Minha primeira obrigação do dia era atender o leiteiro, que já chegava cedinho na porta de casa. Depois, ia ferver o leite e fazer o café. Quando todos já tinham levantado e tomado o café, eu ia lavar os panos sujos da noite anterior. Na sequência, ia fazer o almoço e, por último, varria o terreiro da casa. Tudo isso com minhas mãos miúdas, como se minha infância tivesse sido riscada do calendário. E ninguém achava isso estranho. Era normal, diziam. Tem comida, tem cama, então tem que agradecer. Mas eu só queria ser criança. Só queria brincar com boneca de sabugo, correr na chuva, ou pelo menos ouvir um obrigada, mas nunca vinha. Quando a visita aparecia, eu tinha que sumir. Quando as crianças aprontavam, era em mim que sobrava. E bastava uma toalha mal estendida, um prato esquecido na pia. E pronto, bronca, castigo ou jejum forçado. Eu sentia vergonha até de chorar. E o silêncio era a única coisa que não me batia. Aprendi a decifrar o humor da casa pelo barulho dos passos, o jeito da porta fechar, a colher batendo no prato. Se vinha tempestade ou trégua, eu já sabia antes do café. E eu sempre fazia tudo como mandavam. Tudo. Até o dia em que um erro pequeno me custou muito mais do que qualquer castigo. Foi só um erro. Um arroz sem sal. E para quem nunca viveu com medo, isso pode até parecer bobagem. Mas ali naquela casa, esquecer o sal era o mesmo que assinar uma sentença. Lembro direitinho daquele dia. Era uma segunda-feira quente, a panela borbulhava no fogão a lenha. E eu, agoniada com o choro do bebê, me atrapalhei nas medidas. O arroz cozinhou. E eu não provei. Faltou sal. Quando a minha tia botou o primeiro garfo na boca, ela paralisou. Depois olhou para mim com ódio e os olhos tão arregalados que eu nunca tinha visto antes. Nem gritou, nem xingou. Ela levantou devagar, com uma calma que me gelou os ossos. Foi até o fogão, pegou a panela do óleo fervendo onde eu estava usando para fritar as batatas e... Sabe aquele segundo antes do horror acontecer? Quando o mundo parece que para, eu vivi esse segundo. Só que ele não durou pouco. Ele durou uma vida inteira dentro de mim. O que eu senti depois foi algo que até hoje
Não consigo descrever com palavras. O que eu senti depois foi algo que até hoje não consigo descrever com palavras. Só lembro do som, o barulho do óleo fervendo quando bateu na minha pele. Um chiado seco, forte, como se o mundo tivesse cuspido em mim. Minha respiração travou, meus joelhos cederam. Eu senti a carne abrindo nas minhas costas, como se alguém tivesse riscado fogo direto no meu corpo. E mesmo assim, eu não gritei. Não porque não doía, mas porque o grito não saiu. Ficou preso na garganta, junto com o susto, junto com a vergonha, junto com uma pergunta que me atormenta até hoje. Por quê? Eu lembro do cheiro. Era um cheiro que misturava fumaça, óleo e pele queimada. Um cheiro que grudou no meu nariz por dias, semanas, talvez anos. E o pior, não foi a dor. Foi o que veio depois, porque em vez de me socorrer, ela simplesmente virou as costas. E eu fiquei ali, sozinha, no chão da cozinha, com a pele em carne viva, sem ar nos pulmões e com o coração gritando por socorro. Mas ninguém veio. Nem ela, nem meu tio, nem os primos. Ninguém apareceu para me ajudar. A casa continuou viva, barulhenta, como se nada tivesse acontecido. E eu tremia. Não sei se era de dor ou de medo, ou dos dois. Eu só conseguia pensar numa coisa: eu vou morrer aqui. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam bambas. Me arrastei até um canto da parede e me encolhi, como se aquilo pudesse proteger alguma parte de mim que ainda restava inteira. Mas o que restava? A dor era uma coisa tão absurda, tão quente, tão insuportável, que parecia viva. Ela andava pelas minhas costas como se tivesse garras. Cada segundo era uma eternidade. Eu senti meu corpo inteiro pulsar como se o coração tivesse descido para a pele. E o grito ficou preso. Não era só físico, era um grito que vinha da alma. Um grito de injustiça, de abandono, de por que eu? Mas eu não podia fazer barulho. Eu aprendi desde pequena que barulho traz castigo, que o choro incomoda. Então, eu calei. Como calei tantas outras vezes. Até que ouvi passos, mas não era ajuda. Era minha tia vindo para me arrastar até o quartinho dos fundos. Ela não olhou nos meus olhos, só disse com a voz seca: "Fica aí e não abre a boca." Me jogou em cima da cama dura como se eu fosse um saco de farinha. Trancou a porta. E ali eu fiquei, sozinha, queimada, sem pomada, sem pano, sem água, só eu e Deus. E foi ali, naquela escuridão, que eu comecei a falar com Ele. Não com a voz, mas em pensamento. Porque a boca doía, o corpo doía, e até o silêncio dentro de mim doía. Mas a mente gritava. Eu perguntava para Deus se Ele me via, se Ele tinha me esquecido naquele quarto abafado, onde as paredes cheiravam a mofo e dor. Senhor, eu vou morrer. O Senhor ainda está aí? Isso é castigo, meu Deus? Porque foi isso que eu ouvi pelo buraco da porta. Sussurros, vozes baixas de gente que se achava boa. Ela mereceu,
é castigo de Deus. Ingrata, desaforada. Eu só tinha esquecido o sal do arroz. Mas para eles, era como se eu tivesse desonrado a casa inteira. E eu comecei a acreditar. A dor era tanta que minha mente começou a se confundir. Será que Deus estava mesmo bravo comigo? Será que eu era uma menina ruim? Será que viver daquele jeito era tudo que me restava? Minha pele queimava, latejava como se o inferno tivesse colado nas minhas costas. Mas era por dentro que eu mais queimava. Sabe aquele vazio? Um buraco que vai se abrindo no peito, sugando tudo o que a gente é, tudo o que acredita, até sobrar só um fiapo de vontade de existir. Eu sentia isso. Eu já não sabia se era dia ou noite. A comida era jogada no chão. Às vezes nem vinha. Ninguém me olhava nos olhos. E a febre, a febre. Era como se meu corpo estivesse tentando desistir sem pedir permissão. Mas mesmo nesse estado, mesmo naquele abandono, eu ainda sentia algo dentro de mim que não morria. Era uma voz bem baixinha, um sussurro diferente dos outros, que dizia: aguenta só mais um pouco, Vanilda. E foi por causa dessa voz que eu sobrevivi aos dias que vieram depois. Mas olha, foram os dias mais longos da minha vida. Eu perdi a noção do tempo ali dentro. Não tinha relógio, não tinha janela aberta. O tempo era medido pelo som dos passos no corredor e pelos sussurros do lado de fora da porta. Sussurros que às vezes eu queria não ter escutado. Se morrer, a gente enterra no fundo do quintal. Vai dizer o quê? Que foi acidente? Vai ser problema se alguém souber. Ela tá delirando. É melhor ninguém mais entrar. Meu corpo ainda ardia. Mas depois que a febre veio, minha alma começou a flutuar. Eu sonhava acordada. Via vultos. Escutava vozes que não estavam ali. Às vezes achava que já tinha morrido e que o que eu estava vivendo era o purgatório. O quarto era escuro, quente, abafado, e eu era só uma sombra de mim mesma. Teve uma noite em que a dor diminuiu. Pensei, agora vai. Mas no lugar da dor veio o frio. Um frio que começou nas mãos, foi subindo pelas pernas e chegou no coração. Era como se a morte tivesse encostado em mim. Foi quando eu fechei os olhos e falei, bem baixinho: Senhor, se for para me levar, leva logo. Mas se for para eu ficar, me mostra por quê. E não sei se foi resposta ou só uma coincidência, mas naquela madrugada algo inesperado aconteceu do lado de fora da minha janela. A primeira coisa que senti foi o vento, fraco, gelado, entrando por alguma fresta da janela. Eu não sei se era o vento mesmo, ou só minha alma pedindo socorro. O fato é que eu acordei diferente naquele dia. A febre tinha baixado, a dor ainda existia, muita, mas já era uma dor seca, funda, constante. Não ardia mais, só pesava. Minha pele tinha começado a se fechar por fora. Eu passava a mão nas costas e sentia crostas duras, partes ressecadas, como se minha pele tivesse envelhecido 20 anos em uma semana. Mas por dentro era outra história. Por dentro eu estava cheia de rachadura. Eu não confiava em mais ninguém.
Toda vez que eu via passos do lado de fora, meu corpo encolhia. Quando alguém abria a porta, eu virava o rosto, com medo de olhar. E aos poucos, eu comecei a acreditar que merecia aquilo. É estranho dizer isso, mas quando você ouve a mesma coisa por tempo demais, você acaba engolindo como verdade. Ingrata, desaforada, castigo. Eu pensava, Deus está me punindo por alguma coisa. Talvez por ter nascido. Passei dias sem conseguir dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a panela no ar, o óleo voando, o chiado, o cheiro. Eu perdi o gosto pela comida, pelo tempo, pelo futuro. Só queria desaparecer. E foi aí que a ideia começou a nascer. Se ninguém ia me tirar dali, talvez eu mesma tivesse que dar um jeito. Eu comecei a observar tudo. Cada fresta, cada barulho, cada passo no corredor. Não era mais medo, era estratégia. Deitada naquela cama torta, com o corpo ainda ardendo e o espírito em pedaços, eu me agarrava à única coisa que ainda tinha dentro de mim: a esperança de sair dali viva. E quando falo viva, não é só o corpo funcionando. É viva de verdade, respirando liberdade. Foi numa tarde abafada, dessas que o ar parece pesar mais do que a alma, que eu percebi uma coisa. A janela do quartinho onde me deixavam trancada, ela tinha um segredo. Era pequena, torta e alta demais para eu alcançar. Mas tinha um detalhe. Quando o vento batia de um jeito específico, ela cedia. Não era sempre, mas acontecia. E eu passei a contar os dias, os horários, os ventos. Tinha também os horários dos gritos do meu genro. Eu ouvia ele resmungando, batendo porta, jogando panela. A rotina dele era um terror, mas me dava uma noção do tempo. Comecei a guardar pedacinhos de pão duro para ter energia, molhava panos com a água da vasilha e colocava sobre as feridas. E o mais difícil, mantinha a cabeça funcionando, mesmo quando o coração já queria parar. Tinha que fingir que estava fraca demais para levantar. Se eles desconfiassem de alguma coisa, eu sabia que não teria segunda chance. E foi nesse silêncio que algo inesperado aconteceu. Foi num fim de tarde, quando o céu lá fora começava a se apagar, que eu escutei uma voz diferente. Não era da minha filha, nem a do meu genro. Era uma voz doce, mas assustada, fraca, como se tivesse medo de ser ouvida, e ao mesmo tempo tão familiar. Dona Vanilda? Tá me ouvindo? Eu congelei. Sentei na cama devagar, como se o barulho da minha respiração pudesse assustar aquela voz. Me aproximei da janela ainda com cuidado. Meus olhos foram direto para a fresta entre os caibros da parede, e foi ali que eu vi um olhinho pequeno, castanho claro, que brilhava no escuro. Era o Miguel, meu netinho do coração, aquele que eu criei no colo, que adorava nos bolinhos de chuva e que sumiu da minha vida no dia em que meu genro assumiu o comando daquela casa. Vó, a mamãe disse que a senhora viajou, mas eu escuto a senhora chorando. Naquele instante meu coração quis gritar, mas minha boca não. A boca tremia, travada. Eu sabia que se alguém ouvisse aquela conversa seria o fim, para mim ou para ele. Respirei fundo com os olhos marejados e respondi o mais baixinho que consegui. Vó tá aqui, meu anjo, mas você não pode falar disso com ninguém, tá bem? Nem com a mamãe, nem com ninguém. Ele fez que sim com a cabeça. E antes que eu dissesse mais alguma coisa,
ele tirou do bolso um papel amassado e me passou por debaixo da madeira quebrada. Era um desenho que até hoje eu guardo com lágrimas nos olhos. Mas naquele papel havia mais do que um desenho, e o que estava ali mudou completamente a forma como eu enxergava aquele menino. Quando abri aquele papel com as mãos trêmulas, o que vi ali me desmontou por dentro. Era o desenho de uma casinha simples, com um jardim pequeno, um sol bem grande no alto e eu. Sim, eu. Ali no meio do desenho, com o vestido amarelo, segurando um bolo com velinhas. Ao lado, o Miguel desenhou ele mesmo me abraçando, com um sorriso que me fez chorar feito criança. Mas não foi só isso. No cantinho do papel, com letras tortas e rabiscadas, ele escreveu: Vó, eu sei que a senhora está triste. Eu vou te tirar daí. Prometo. Eu apertei aquele bilhete contra o peito, como se fosse uma oração. Naquele momento, foi como se Deus estivesse me dizendo: eu não te esqueci, Vanilda, e ainda tem alguém aí fora que também não te esqueceu. A partir daquele dia, Miguel passou a voltar sempre. Nem sempre conseguia falar, às vezes era só um aceno, um papelzinho, um desenho escondido nos galhos do pé de goiaba. Mas cada vez que ele aparecia, era como se me devolvesse um pedaço de mim. Eu comecei a guardar cada papel como quem guarda esperança num potinho de vidro. E foi por causa de um desses papéis que uma ideia começou a nascer dentro de mim. Uma ideia perigosa, arriscada, mas que poderia ser minha única chance de escapar daquele cativeiro invisível. Só que para isso, eu teria que confiar num menino de apenas 8 anos. Ele era só um menino, mas naquela fase da minha vida, Miguel parecia mais maduro do que muitos adultos ao meu redor. A coragem que vi nos olhos dele era de quem já tinha entendido cedo demais o peso da injustiça. E foi essa coragem que me deu a ousadia de propor o que até então eu só tinha sonhado nos meus silêncios: fugir. Na primeira vez que sugeri, fiz por escrito, num bilhetinho escondido no pote de goiaba que ele deixava perto do muro. Você acha que conseguiria me ajudar a sair daqui? Escrevi com um lápis curto e a letra tremida de tanto tempo sem prática. No outro dia, ele respondeu com sim, em caixa alta, seguido de um mas como e um desenho de um túnel. Quase sorri com a inocência da ideia, mas meu coração se aqueceu só de saber que ele não me achava louca. A partir daí, a gente começou a trocar bilhetes como cúmplices. Planejávamos tudo aos pedacinhos. Ele observava os horários da minha filha, os momentos em que a casa ficava em silêncio, os dias em que ela saía e demorava mais. Eu, do meu lado, anotava tudo que lembrava da estrutura da casa. Janelas, trancas, o barulho do portão, onde ficava a chave reserva. Era perigoso demais. Se ela descobrisse, não sei o que poderia acontecer comigo ou com ele. Mas era aquilo ou esperar pela morte. Uma morte lenta dentro daquele quarto escuro e mofado, sem que ninguém notasse. Só que por mais que a gente planejasse, sempre surgia um novo obstáculo. E o maior deles veio de onde eu menos esperava. Eu jamais poderia imaginar que no meio de tanta dor, justamente quem mais me fazia sonhar com liberdade fosse também o motivo de uma nova angústia. Miguel começou a se afastar.
e eu sentia isso mesmo sem vê-lo. Os bilhetinhos, antes quase diários, agora demoravam dias para aparecer. Quando vinham, eram curtos, apressados, como se alguém estivesse vigiando ele de perto. No começo, pensei que ele tivesse perdido o interesse, ou que tivesse com medo, mas meu coração dizia outra coisa. Aquele menino era diferente. Algo estava acontecendo, algo que eu ainda não conseguia enxergar, mas que estava atrapalhando todos os nossos planos. E a cada dia que ele sumia, minha esperança murchava um pouco mais. Até que um certo bilhete chegou, pequeno, amassado, escrito às pressas, que mudou completamente o rumo da nossa história. Ele dizia: "Não posso mais vir, me proibiram, mas vou tentar deixar uma coisa para você amanhã à noite. Confie." Fiquei com aquilo queimando na minha mão. Será que ele corria perigo? Será que haviam descoberto nossa troca de mensagens? O que ele queria me deixar? Passei a noite inteira em claro, com um ouvido grudado na porta, esperando um barulho, um sinal, qualquer coisa. Mas só no dia seguinte, bem no finzinho da tarde, é que eu escutei um estalido diferente vindo do quintal. E ali eu soube que alguma coisa tinha sido deixada para mim. Saí de fininho do quarto no momento em que ouvi as vozes da minha família se afastando. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, fui até o cantinho do quintal onde ele sempre deixava as coisas escondidas, atrás de uns tijolos empilhados perto da cerca de madeira. E lá estava, um envelope pardo, sujo de terra, mas inteiro. Parei por uns segundos antes de pegar, porque eu sabia que depois daquilo, nada mais seria igual. Abri com cuidado e o que vi ali dentro me tirou o ar. Era um mapa, desenhado à mão, simples mas claro, com setas marcando caminhos, pontos de referência, horários escritos com letras miúdas e, no final, uma frase que fez meu coração saltar no peito. Dia 12, à meia-noite. Vou esperar você. Não desista. Dia 12. Era dali a 3 dias. Meus pensamentos viraram um turbilhão. Como sair sem que ninguém percebesse? E se fosse uma armadilha? Mas havia algo naquele bilhete, uma urgência, uma verdade que me chamava como um grito abafado dentro do peito. Passei os dias seguintes como um fantasma dentro de casa. Cumpria minhas tarefas no automático, mas minha mente só enxergava o trajeto daquele mapa. A cada passo que eu dava dentro daquele quarto, eu media os que teria que dar fora dele. E no fundo, eu já sabia que não tinha mais volta. O mais difícil seria não deixar rastros. Mas foi numa dessas madrugadas de insônia, quando ouvi um barulho estranho vindo do corredor, que descobri que alguém dentro daquela casa parecia já estar desconfiando dos meus planos. Naquela madrugada, o silêncio era tão espesso que eu podia ouvir o bater do meu próprio coração. Já estava acostumada a acordar no meio da noite, mas dessa vez algo era diferente. Um estalo leve, passos suaves, arrastados, como se alguém estivesse tentando não ser notado. Prendi a respiração e fiquei escutando. Os sons vinham do corredor, bem em frente à porta do meu quarto. Meu corpo gelou.
Será que me viram no quintal? Será que mexeram no meu baú? Fechei os olhos e me mantive imóvel na cama, fingindo dormir. A maçaneta girou devagar, como se testassem se estava trancada. Graças a Deus, eu tinha fechado a porta naquela noite. Fiquei ali, paralisada, até o som dos passos desaparecer de novo no escuro. No dia seguinte, tentei observar cada movimento, cada olhar, mas ninguém parecia diferente. Minha irmã conversava como se nada tivesse acontecido. Meu cunhado lia o jornal. Só que eu conhecia aquele tipo de silêncio. Silêncio que esconde coisas. Silêncio que prepara o terreno para algo maior. Voltei até o envelope mais tarde naquele dia. Verifiquei se tudo ainda estava lá. Estava, mas agora tudo parecia mais urgente. Não era mais apenas uma escolha minha, era uma questão de sobrevivência. Se alguém descobrisse, tudo acabaria antes mesmo de começar. E foi ali, com o sol se pondo e o coração apertado no peito, que tomei uma decisão. Eu precisava preparar tudo naquela mesma noite. Mas não contava que, ao tentar sair novamente em silêncio, eu iria me deparar com algo ou alguém no lugar mais inesperado da casa. Assim que pisei no corredor, a luz fraca da lua invadindo pela janela desenhou a silhueta de alguém parado na frente da cozinha. Meu coração quase parou. Me escondi atrás da porta do banheiro e observei. Era minha irmã. Ela estava ali, imóvel, de costas. Parecia escutando alguma coisa. O que ela fazia naquele canto da casa àquela hora, em absoluto silêncio? Esperei um pouco, tentando entender. Mas antes que eu pudesse recuar, ela se virou de repente. Nossos olhos se cruzaram no escuro. Ela não disse uma palavra. Só me olhou por 2 segundos longos demais. E depois entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido. Voltei apressada para o quarto, tentando entender aquele olhar. Não era surpresa, nem susto. Era como se ela já esperasse por mim ali. Naquela noite, não consegui dormir. Cada rangido da casa soava como um alerta. Será que ela tinha lido as cartas? Será que tinha escutado alguma das conversas com o vizinho pelo muro? Ou será que havia alguém mais envolvido nisso tudo? Alguém que eu ainda nem imaginava? Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Ela evitava me encarar e falava baixo com o marido. Pensei em confrontá-la, mas alguma coisa dentro de mim dizia que era melhor esperar, observar. Foi quando, revirando uma das gavetas do armário do corredor, encontrei algo que não deveria estar ali. Um envelope parecido com o meu, mas com um nome que não era o meu, e uma letra que eu conhecia muito bem. Foi aí que tudo começou a se encaixar, ou melhor, a desmoronar, porque o que eu li naquela carta mudaria completamente tudo o que eu achava que sabia até então. Na hora que abri aquele envelope e vi a caligrafia tremida, mas inconfundível, minhas mãos gelaram. Era a letra da minha mãe. Não havia como confundir, nem se eu quisesse. Cada curva do M, o jeito que ela escrevia o R puxando para baixo, aquilo voltou como um soco no estômago. Mas o nome na frente não era o meu, era o da minha irmã. E por mais que minha cabeça gritasse para eu largar aquilo ali mesmo, meu coração, teimoso, me obrigou a ler. A carta não tinha data, mas falava de arrependimento, de uma decisão errada.
de algo que a nossa mãe havia feito sem pensar nas consequências, algo que, segundo ela, poderia partir a família no meio se um dia viesse à tona. Meus olhos correram cada linha, com medo do que iam encontrar. A carta dizia que minha mãe tinha escondido uma verdade por amor, mas que já não sabia mais se era amor ou covardia. Naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida começou a parecer montado, como se cada lembrança minha fosse uma fotografia torta que alguém tentava endireitar à força. Terminei de ler com os olhos marejados. Minha irmã, ela sabia. Há quanto tempo ela sabia? Fechei o envelope com as mãos trêmulas e olhei em volta como se alguém pudesse ter me visto. Voltei para o meu quarto tentando respirar, mas antes mesmo de conseguir pensar direito, ouvi a porta da sala bater. Passos rápidos e o som abafado de vozes alteradas. Uma delas era a dela, mas a outra era de alguém que eu jamais imaginei ouvir novamente naquela casa. Na hora, meu corpo travou. Aquela voz eu conhecia. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo com o eco distante e a porta fechada, era grave, pausada e carregava uma culpa embutida em cada sílaba. Meu coração disparou no peito, como se quisesse fugir dali antes de mim. Eu não podia acreditar. Aquela voz era do meu pai. Aquele mesmo que, anos atrás, saiu por aquela porta dizendo que voltava logo e nunca mais voltou? Aquele mesmo que me deixou com a alma rachada, assistindo minha mãe desmoronar aos poucos, dia após dia. E agora ele estava ali, dentro da mesma casa onde tudo começou a se partir, conversando com minha irmã como se o tempo não tivesse arrancado pedaços da gente. Me aproximei da porta com cuidado, encostei o ouvido devagar e ouvi o nome da minha mãe. Eles falavam dela e de algo que ela tinha escondido, algo que, segundo meu pai, podia colocar tudo a perder se caísse nas mãos erradas. Minhas pernas amoleceram. O que mais tinham escondido de mim? Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu segurei e eu precisava ouvir. Por mais que doesse, por mais que minha alma quisesse gritar, alguma coisa me dizia que aquela era a única chance de entender o que realmente aconteceu naquela família. Mas quando ele mencionou o nome da minha tia Lourdes, aí sim tudo começou a fazer ainda menos sentido. Porque a última vez que eu ouvi falar da tia Lourdes, ela estava sendo enterrada. E foi nesse momento que eu me dei conta de algo ainda mais estranho. Não podia ser coincidência. Tia Lourdes, viva, ou, pelo menos, mencionada como se ainda estivesse por perto? Meu estômago revirou. Eu mesma tinha ido ao velório. Lembro da chuva fina caindo, do caixão simples, do silêncio esquisito da minha mãe, como se tivesse enterrado mais do que uma irmã naquele dia. Mas agora meu pai falava dela como se ela ainda estivesse envolvida em algo, como se nunca tivesse realmente partido. E foi aí que eu lembrei de uma coisa. Na estante alta da sala, onde minha mãe guardava os livros que dizia não serem para criança mexer, havia um caderno de capas azuis. Eu me lembrava bem. Ela nunca deixou a gente chegar perto. Sempre que eu tentava, ela aparecia do nada, com aquele olhar severo e dizia:
Isso não é brinquedo, menina. Mas na época eu não dava muita importância, achava que era só coisa de adulto. Agora, ouvindo meu pai sussurrar sobre segredos da minha mãe e envolver tia Lourdes nisso tudo, aquele caderno voltou à minha memória como um grito. Esperei a madrugada chegar. Quando tudo ficou em silêncio, levantei devagar e fui até a estante. Meus dedos tremiam. A estante estava do mesmo jeito. Apoiei uma cadeira e subi com cuidado, sentindo as pernas fracas, o coração batendo descompassado. E lá estava ele, o caderno de capas azuis. Peguei. A capa estava empoeirada, mas intacta. Sentei no chão com ele no colo e respirei fundo antes de abrir. As primeiras páginas eram confusas, cheias de anotações rabiscadas, nomes, datas, palavras riscadas com força. Mas na terceira folha eu vi uma foto. Colada com fita adesiva amarelada, era da minha mãe, ao lado de uma mulher que eu não reconhecia de imediato. Mas, ao olhar bem nos olhos dela, um calafrio me percorreu inteira, porque eu já tinha visto aquele rosto em outro lugar. E não era em foto antiga, era num dos sonhos que eu vinha tendo há semanas, ou melhor, pesadelos. E foi nesse instante que percebi uma coisa ainda mais estranha. Aquela mulher estava com um colar no pescoço, um colar que, de forma inexplicável, eu sabia exatamente onde encontrar. A imagem daquele colar ficou gravada na minha mente como uma cicatriz. Era um pingente antigo, em formato de cruz, mas com um detalhe estranho. No centro havia uma pedra azul escura, daquelas que mudam de cor dependendo da luz. Eu sabia exatamente onde já tinha visto aquilo. Na cômoda da minha mãe, no fundo de uma caixinha de veludo, havia um colar idêntico. Sempre que eu perguntava sobre ele, ela desconversava, dizendo que era coisa velha, que não tinha valor. Mas agora, com aquela mulher da foto usando o mesmo colar, eu entendia que havia muito mais por trás daquela joia. Levantei, ainda com o caderno nas mãos, e fui até o quarto da minha mãe. Mesmo depois de tudo que ela me fez, do silêncio cruel, da ausência de carinho, eu entrei naquele quarto com o coração pesado, mas também com a esperança de encontrar respostas. Abri a gaveta com cuidado. A caixinha ainda estava lá. Quando abri, meus olhos se encheram d'água. O colar estava exatamente como eu me lembrava, mas o que me fez estremecer foi o papel dobrado ao lado dele. Era uma carta, escrita à mão, pela minha mãe. Com as mãos tremendo, desdobrei o papel e comecei a ler. A letra dela era firme, mas havia marcas de lágrimas borrando algumas palavras. Minha filha, se você está lendo isso, é porque encontrou o caderno. E se encontrou o caderno, então a verdade já começou a vir à tona. Há segredos que carregamos por medo. Medo de destruir quem amamos. Medo de não sermos perdoados. Mas a verdade, mesmo enterrada, encontra um jeito de florescer. Eu já chorava antes de terminar o primeiro parágrafo. A carta seguia revelando algo que eu jamais imaginei ouvir da minha mãe. Ela e tia Lourdes nunca foram inimigas. Na verdade, eram muito unidas. O problema é que, muitos anos atrás, as duas se apaixonaram pelo mesmo homem, meu pai. E quando minha mãe ficou grávida, tudo virou um caos. Tia Lourdes, magoada, se afastou da família,
Mas mesmo assim, ela e minha mãe continuaram se encontrando às escondidas, trocando cartas, tentando manter o vínculo de irmãs apesar da mágoa. Um dia, Lourdes voltou, grávida também, de um homem que a abandonou. E minha mãe a acolheu em segredo. Foi quando decidiram fazer um acordo. Criaríamos os filhos como irmãos, mesmo que, na verdade, eu fosse filha da Lourdes. Sim, naquele momento meu mundo parou. Eu era filha da mulher da foto, a mulher que desapareceu da minha vida cedo demais, a mulher que eu sonhava à noite sem saber por quê, a mulher que minha mãe, ou melhor, minha tia, cuidou com tanto carinho, mesmo à distância. E sabe por que minha mãe me trancou naquele quarto todos aqueles anos? Porque quando Lourdes morreu de forma misteriosa, a família ficou em pânico. Havia cartas, fotos, documentos, e todas essas peças poderiam revelar a verdade. Minha mãe, desesperada, achou que me manter isolada seria uma forma de me proteger da maldade da própria família, que queria apagar o passado, esconder o escândalo e me transformar numa outra pessoa. Ela me escondeu, achando que estava me salvando. Mas salvou ou destruiu tudo que eu era? Dobrei a carta com cuidado. Segurei o colar nas mãos e olhei pela janela. O céu estava laranja, tingido de um fim de tarde silencioso. Naquele instante, senti como se todas as vozes que me acompanharam nos sonhos estivessem se calando. Como se, enfim, alguém tivesse me contado a verdade. A dor não foi embora, mas agora ela fazia sentido. A solidão, o abandono, os sussurros à noite, tudo se encaixava. E por mais que tenha doído descobrir, eu me sentia, enfim, livre. Porque a verdade, por mais dura que seja, sempre liberta. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de deixar o like neste vídeo. Isso me ajuda a espalhar essa mensagem com mais pessoas de bom coração, assim como você, aqui no YouTube. E se ainda não é inscrita, aproveite e se inscreva agora, pois toda semana postamos novos relatos das avós do nosso Brasil. Aproveita e deixe sua opinião aqui nos comentários. Você já viveu algo que só entendeu muitos anos depois? Seu relato também pode ajudar outras pessoas que passam ou já passaram por momentos difíceis na vida. Até a próxima história e que Deus te abençoe!